A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso e eu tenho uma palavra para você. Deuteronômio 20, no versículo é o de número 8, que diz assim: E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso, de coração tímido? Vai, torne-se à sua casa, para que o coração dos seus irmãos se não derreta como o seu coração. Essa palavra me chama muita atenção, uma palavra de Deus falando aqui a Moisés, dando orientação ao povo em tempos de guerra. Eram leis da guerra. Por exemplo, um homem que edificou a casa nova e ainda não tinha consagrado deveria voltar para casa, para que não morresse na peleja e outro a consagrasse. Por outro exemplo, um homem que plantou uma vinha e ainda não tinha aproveitado do seu fruto, deveria também voltar para poder provar do seu fruto. E um exemplo também muito importante, uma pessoa que havia acabado de se casar, estava já noivo ou já casado, deveria voltar e estar gozando um tempo com a sua esposa, pelo menos um ano, para que outro não a tomasse como esposa. E no fim dessas orientações de leis de guerra, o Senhor fala com seu povo de maneira muito forte, para que os oficiais ali da guerra falassem: qual é o homem medroso, de coração tímido? Volte para casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Amados irmãos e irmãs, estamos em batalha, estamos em tempo de guerra espiritual e muitas das vezes somos desanimados, acabamos desistindo da jornada, da peleja, dos projetos, do ministério, dos sonhos, por causa de palavras de outras pessoas. E Deus, nesta hora, através desta palavra, quer que o seu coração seja um coração forte, um coração corajoso, para fazer a obra do Senhor. A palavra coragem em hebraico é força, é vigor, é valor. É valor. Nós precisamos entender isso, que Deus está nos chamando para ter bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional ou moralmente difícil. É ter essa qualidade de quem tem grandeza de alma, é nobre de caráter, que tem moral forte para enfrentar perigos e riscos, irmãos. E nós precisamos entender que não é tempo de voltar atrás, não é tempo de desistir. Deus, Ele nos convoca, Ele convoca a mim e a você para ser guerreiros e guerreiras, mas é preciso coragem. Juízes 7,3 nos diz assim: quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. O Senhor está convocando aqueles que são realmente firmes. Na passagem sobre Gideão em Juízes, por exemplo, chegam 32.000 perante ele para ir à guerra. 10.000 ficam para trás. 10.000 ficam, melhor dizendo, 22.000 medrosos voltam. O Senhor diz assim: olha, Gideão, diz para o povo, os medrosos e covardes voltem. Dos 32.000, 22.000 voltam, ficam só 10.000. Depois o Senhor dá mais uma prova, aquele que consegue tomar a água sem tirar a atenção do que está fazendo, da batalha, sem tirar as armaduras. Todo aquele que tirava a armadura deixava de lado, todo aquele que não olhava para o que estava fazendo com muita dedicação, que tomava água como cachorrinho rápido ali, ele tinha que estar ali atento, esse ficaria. Mas aquele que deixasse as armaduras, que ficasse desatento à guerra, não iria para a batalha. E daqueles 10.000, só 300 ficaram. 9.700 foram medrosos, covardes e desatentos e voltaram para casa. Você vai encontrar toda essa história ali, relatada em Juízes 7. Então você entende que
no tempo da batalha espiritual, no dia a dia, para nós permanecermos firmes, permanecermos num casamento, permanecermos no ministério, permanecermos naquilo que temos como objetivo de vida, é preciso muita coragem. Josué 1:9, quando depois que Moisés ele morre, o Senhor chama Josué para dar continuidade à obra. E o Senhor dá uma declaração para ele: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Coragem para levar o povo a herdar a Canaã. Chegar na Canaã celestial, era preciso muita coragem para fazer isso. Em Atos 23:11, Deus diz a Paulo, pondo-se ao lado dele, na noite seguinte, preso ali na fortaleza, o Senhor disse para ele: coragem, pois do modo porque deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim também importa que o faças em Roma. Ou seja, você não vai morrer nesta prisão. Você não vai morrer nesta cadeia que você está vivendo. O Senhor diz, você ainda tem que ir adiante. Então Deus disse para Paulo que ele iria adiante, levar a palavra também em Roma. Então o Senhor disse para ele, tenha coragem, porque você vai além. Há situações na minha e na tua vida que parece que ali vamos morrer, que ali tudo vai acabar. Mas o Senhor está dizendo para você agora, coragem. Coragem, você vai adiante. Você ainda tem muita obra a fazer. Mas Deus deseja de nós coragem para quê, irmãos? Primeira coisa, vemos através de Esther, da rainha Esther, em seu livro, para que Deus deseja que nós tenhamos coragem. Primeiro, o Senhor quer que nós tenhamos coragem para ser nós mesmos. O Senhor nos chama para ter coragem para ser nós mesmos. Esther 7, de 3-4, vai relatar. Esther declara, depois de 3 dias de oração, de jejum, quem ela é de fato. Porque às vezes nós não temos coragem para expressar quem somos. Aquela menina que era órfã dos seus pais, adotada, cativa, estava num outro país, persa, criada por o seu tio, Mardoqueu. Ela estava ali naquele lugar e ela escondeu quem era durante todo o seu trajeto de vida. Ela vai casar-se com o rei da Pérsia, foi escolhida por Deus para estar ali, estava numa condição muito boa, mas quando o seu povo está enfrentando uma situação de ameaça, de morte, quando o povo judeu pode ser morto a qualquer momento, seu tio pede que ela se posicione, pede que ela se exponha, pede para que ela também entenda que ela é judia e que ela também pode morrer, o seu povo pode morrer. Então ela precisou de ter coragem para ser ela mesma. Às vezes nós nos escondemos atrás de máscara, de capas, não falamos quem somos, o porquê viemos, não expomos as nossas fraquezas com medo de sermos recriminados. Mas Esther, ela fez jejum com suas moças ali, ficou ali ligada com o Senhor, até ela poder relatar para o seu marido, realmente quem ela era, quem era o seu povo, o povo de Israel, o povo judeu, a sua linhagem, que ela cria no Deus de Israel. Quem era o seu povo? O Senhor, então, ele fala para você nesta hora, você tem coragem de dizer quem você é? Você se aceita? Você já se perdoou? Quando sabemos quem somos, o que viemos fazer aqui, passamos a ter uma força interior que nos dá coragem para prosseguir. Mas o Senhor também nos dá coragem para fazer mais uma coisa. Deus deseja de nós coragem também, em segundo lugar, coragem para fazer diferença. Esther 4:14, Mardoqueu diz para ela, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe não foi para um propósito como este que vieste a ser rainha, ou que foste elevada à posição de rainha. Havia um propósito maior que o casamento na vida de Esther. Havia um propósito maior do que o de ser rainha na vida dela.
Ela seria também uma intercessora e uma libertadora do seu povo. Porém, para ser diferente e fazer a diferença naquela hora de aflição, era preciso muita coragem. Ela convoca as servas, ela jejua, como ela diz: depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver que perecer, eu perecerei. Ou seja, ela teve que ser muito forte para poder fazer a diferença. E ela chega ao ponto de dizer: se eu tiver que morrer para fazer a diferença, para falar a verdade, eu morro, mas eu vou cumprir o meu propósito. Então o Senhor, Ele nos chama para ter coragem de ser quem somos e também para cumprir os nossos propósitos, fazendo a diferença. O Senhor também, em terceiro lugar, Ele nos chama para ter coragem para mudar sentenças. Olha que lindo! Deus deseja de nós coragem também para mudar sentenças. Esther 8, de 1 a 17. Você pode ler com calma na sua Bíblia. Esther se lança aos pés do rei com lágrimas e lhe implora que revogue, que mude a lei, que mude a sentença, que revogue a maldade de Amã, que era um homem que trabalhava para o rei e que estava com sentença de morte para o povo judeu. No versículo 4, Esther estendeu naquele momento o rei o cetro para Esther, porque se o rei não estendesse o seu cetro, significava que o rei não recebia Esther na sua presença. E Esther estava ali, com coragem, para morrer se fosse preciso, mas ela queria ver a sentença contra o seu povo mudada. Esther entra na presença do rei e o rei estende o cetro de ouro para ela. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei. E no versículo 5 ela diz: se eu achei favor perante o rei, revogue os decretos de Amã. Pois como poderei ver o mal, versículo 6, que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Ela clama ao rei para mudar as sentenças que pairam sobre sua família e sobre o seu povo. Versículo de 7 a 11, o rei Assuero concede a petição de Esther. Envia cartas a 127 províncias para que os judeus possam se defender, no versículo 11. Destruir, matar e aniquilar toda a força armada que vier contra a sua vida. O seu tio Mardoqueu, ou algumas versões dizem Mordecai, pôde ser livre, pôde ser honrado. Por quê? Porque Esther, ela se coloca com coragem para mudar sentenças. Vocês sabem de toda a história, algumas pessoas não, mas Esther, se você ler o livro de Esther na Bíblia, vai dizer que ela prepara banquetes perante o seu inimigo, junto com o seu esposo, para expor toda a situação. E ela pede que aquela situação que envolve o seu povo seja mudado. Um homem que trabalha para o rei fez um decreto de destruir os judeus. E ela, como judia, esposa do rei, era a pessoa que estava mais próxima do rei e ela poderia mudar a sentença. Traga isso para nosso espiritual, traga isso para a nossa vida. Quem está mais próximo do rei pode mudar sentenças. Se você tem intimidade com o Rei dos Reis, que é o nosso Deus, o Deus de Israel, se você ora, busca, jejua, fala com Deus em todo o tempo, você tem intimidade para mudar sentenças. Por que você está desistindo da sua família? Por que você está desistindo do seu ministério tão facilmente? Por que você está entregando o seu trabalho que você conquistou com tanto suor, de bandeja, para quem não merece, simplesmente por aborrecimentos, sem lutar primeiro? Tenha coragem. Tenha coragem em nome de Jesus. Você está perto do Rei dos Reis. Entre em propósito para mudar a sentença. Pede para Ele: Senhor, muda essa sentença hoje. Muda essa sentença hoje. A coragem, ela vem pela fé em Deus. A coragem vem pela intimidade e dependência de Deus. A coragem vem de pensamentos firmes. A coragem vem da determinação. A coragem vem quando você olha as circunstâncias do ponto de vista de Deus. A coragem vem quando você não é guiado pelas suas emoções. A coragem, meu querido e minha querida irmã,
não é ausência do medo. A coragem é a persistência apesar do medo. A coragem provém de um pensamento firme e positivo, da fé em Deus acima de tudo. A maior prova de coragem não é se matar ou desistir ou morrer, e sim ter coragem de viver. Viva intensamente a vida que Deus tem para você. Tenha coragem de permanecer, tenha coragem de viver o que Deus tem para você, os propósitos que Deus tem para você, e seja feliz em nome de Jesus. Tenha coragem, o Senhor Deus te chama para ter coragem. Oh, aleluia, oh, aleluia. Davi, antes de morrer, orienta seu filho Salomão, lá em 2 Crônica 28, 20, e eu encerro com esse versículo. Sê forte e corajoso, faz a obra, o Senhor será contigo até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. E o Senhor então orienta você, sê forte e corajoso, faz a obra, o Senhor será contigo até o fim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus.